Então nós vamos apagar as luzes, fechar os nossos olhos. Vamos abstrair, ou procurar abstrair de dentro de nós as preocupações que tomaram o nosso dia. Vamos deixá-las todas do lado de fora, porque agora nós estamos na companhia dos anjos. Viemos em busca do amor de Deus, do Espírito da verdade, da paz, da caridade. Viemos porque a nossa alma nos conduziu para nos nutrirmos do mais puro amor. Então vamos sentir este amor, sentir esta paz, sentir a presença espiritual dos nossos irmãos superiores e agradecemos pelo cuidado do preparo deste ambiente, por nos conduzirem, por estarem continuamente ao nosso lado, nos inspirando, nos instruindo, nos fortalecendo. Obrigado, irmãos. Obrigado a todos os amigos espirituais que permanecem invisíveis para que possamos ter o mérito das nossas decisões. E sempre, meu Pai, que possamos escolher pela ordem, pela moral, pela disciplina, pela bondade, pelo compromisso assumido. Que possamos sentir a verdade em nós, a luz, e estas mãos que nos sustentam, para que possamos sempre nos conduzir em direção a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Hoje, para nós iniciarmos o nosso trabalho, eu vou ler um trecho deste livro que foi psicografado pelo Chico. Ele se chama Vida e Sexo, né? Todas as respostas das perguntas que foram feitas neste livro foram enviadas pelo Espírito de Emmanuel. E o capítulo 15, ele fala sobre as desvinculações, né? Então a pergunta que está aqui é a pergunta 205 do Livro dos Espíritos, a resposta e todo o comentário de Emmanuel. E diz assim: algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com o fazê-los anteriores à existência atual. E a resposta: ela os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores,
menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. E o comentário aqui de Emmanuel é um pouquinho longo, mas nós vamos conversando e vamos então debatendo sobre essas desvinculações. A desvinculação entre os que se amam, com a necessidade de sanar os enganos e erros do amor, assume habitualmente o aspecto de dolorosa cirurgia psíquica. Por semelhante razão, a divina sabedoria concede às criaturas tempo e condições renovadas na preparação gradual do acontecimento. Essa desvinculação, via de regra, se verifica numa constante digna de nota. A posição de pais e filhos, incluindo-se nela os pais e filhos adotivos, de vez que no enternecimento do lar, todos os jogos da ternura são colocados na mesa do cotidiano, revestidos de encantamento construtivo, no fundo, porém, da personalidade paterna ou do coração materno, descansam os remanescentes de grandes afeições, às vezes desequilibradas e menos felizes, trazidos de outras instâncias nos domínios da reencarnação. Vamos dar uma paradinha aqui, né? Primeiro, Emmanuel, ele coloca que se faz necessário as desvinculações. Só que estas desvinculações, geralmente, elas são muito dolorosas e elas aparecem mesmo, ou aparentam mesmo, como uma cirurgia psíquica. Ele está querendo dizer que é importante o desligamento. Todo tipo de desligamento que acontece na Terra, não é? E na sequência, ele fala da lei da reencarnação, aonde nós sabemos que no nosso lar nós recebemos filhos e filhas que são espíritos que já encarnaram em outras posições conosco. E é necessário que estas posições mudem, para que estas vinculações do passado, muitas vezes difíceis de serem cortadas, se modifiquem através da maternidade e da paternidade. Vocês querem um exemplo? Muitas pessoas têm verdadeiras obsessões de amores de outras existências. A pessoa começa a namorar, fica noiva, daqui a pouco, por encanto, por coisa nenhuma, acaba o relacionamento. Aí ela começa de novo, ele começa de novo, daqui a pouco começa a dar tudo errado, daqui a pouco termina tudo de novo. E reiteradas vezes, essa pessoa começa a perceber que tem algo errado, que existe ali alguma influência, e existe mesmo. Muitas das pessoas que chegam até nós procurando a causa, não é? Desses problemas contínuos de nenhum tipo de relacionamento dar certo, é que a causa está no plano espiritual. Existe um grande amor lá no passado, tanto pode ser, né, um esposo, alguém que foi abandonado numa outra existência, um casamento que não se realizou, alguém que deixou a noiva lá na porta da igreja e a moça foi lá, se suicida. Quantos casos deste, gente, nós pegamos aqui na desobsessão, que no momento que nós vamos conversar,
O Espírito, ele relata a causa que o faz permanecer vinculado a esta pessoa. Sabe qual a providência que a espiritualidade toma para que realmente essa desvinculação aconteça? Coloca esta criatura como filho de um futuro casal que vai se formar. Pega essa moça que se matou numa outra vida porque foi abandonada, porque foi traída. Pega esse rapaz que não teve força de ver uma traição e pega estes espíritos e traz para dar a continuidade nesta lei de causa e efeito. Então este jovem e esta jovem do passado voltam como filhos na nossa casa. E aqui eles falam, inclusive, filhos adotivos. Não é? Não existe acaso nas leis de Deus. Se chegou até nós uma criança, é porque esta criança está direcionada para nós. E aí o que acontece neste momento? Não é? Você tem mais simpatia, às vezes, por um filho, menos por outro. Existem casos mesmo de antipatias terríveis, que nem pai nem mãe suportam aquela criança. Ou então a mãe ama aquela criança e o pai não quer nem chegar perto. Por que acontece isso, gente? Porque, apesar de nós não mantermos as lembranças das vidas pretéritas, nós sentimos a vibração daquele traidor do passado. Nós sentimos a vibração de alguém que nos caluniou no passado. Nós sentimos, mas o fato é que nós aceitamos este espírito no nosso meio. E isso acontece de muitas maneiras, não é? Então, dentro de uma família, nós podemos observar que muitas vezes, não é? Tem filhos que não se dão, eles se tornam verdadeiros inimigos, não é isso? Um sai do país e vai morar muito longe, porque ele não suporta ficar ali junto dos membros daquela família que se dão tão bem, né? A gente costuma às vezes dizer que é a ovelha negra da família, porque ela não tem nada a ver com a família, mas na verdade esse espírito que nós pensamos que não tem nada a ver com a família, que às vezes a família não consegue recebê-lo, repudia esse filho e realmente faz de tudo para que ele saia do convívio familiar. Em geral são débitos clamorosos do passado que retornam, não é? Então existem desvinculações necessárias, assim como existem vinculações extremamente necessárias para pagar débitos do passado. Existem casais que vivem numa simbiose psíquica. Esta simbiose, gente, é como se a gente olhasse, não é? Uma planta que ela só existe sobreviver a custas das outras. A gente não vê planta assim? Que é a trepadeira, ela vai virando ali, né? Em cima da arvorezinha, vai girando, vai girando. Às vezes a árvore seca, uma trepadeira tá linda, mas ela secou a árvore, não é isso que acontece? Nós vemos N casos assim. E isso existe também a nível de relacionamento. Existem pessoas que chamam de amor vinculações extremamente obsediadas. Ela suga a outra pessoa. Ela sobrevive à custa do outro. É aquela pessoa que ela não consegue sobreviver sem a outra. Nestes casos, quando acontece o desligamento, e vai acontecer, de uma maneira ou de outra, vai acontecer. Porque toda forma de obsessão, toda forma de vinculação que traz prejuízos, danos psíquicos, vai acontecer algo em algum momento
momento e esta pessoa, ela vai ser desligada. Então nós vemos, não é, muitos casos que o pai de família morre, vai embora, ou a mãe morre, ou alguém desta família vai embora. Teve um motivo para esta pessoa partir. Foi importante. E quando esta pessoa, no momento da dor imensa que ela sente, por essa desvinculação, por este ente querido ter saído da vida dela, e ela chega até nós buscamos orientar, porque em geral continua a vinculação. A pessoa encarnada, ela não dá paz para a pessoa que desencarnou. Às vezes vocês pensam, vocês chegam aqui, você fala assim, uma obsessão é só o espírito desencarnado para com o encarnado, não é isso? Engano. Tem espírito encarnado que não dá paz para o desencarnado. O desencarnado quer ir embora. Você chama o desencarnado aqui, não, mas eu não posso ir, porque me chama, porque chora. E o desencarnado não vai. E aquela lamúria, aquela tristeza, aquela angústia que fica do encarnado, chamando espiritualmente o coitado do desencarnado, faz com que o desencarnado nunca que tenha paz, minha gente. Isso é um dano terrível. Porque quando a pessoa vem procurar ajuda, ela vai precisar realmente de muito tratamento para que ela possa deixar a alma voltar para a pátria espiritual. Deixar esses parentes seguirem o seu caminho. Foi necessário que ele partisse, não é? Deixa-o ir. Chegou o momento dele ir. Porque a pessoa que está aqui, ela tem que aprender a sobreviver, a viver, a se construir por si mesma. Nós somos seres individuais. Por mais que nós realmente tenhamos um amor incondicional por alguém. O amor, gente, quando ele é verdadeiro, ele não traz essa demência da alma. Porque tem pessoas que ficam loucas, gente. Tem pessoas que quando acontece uma desvinculação, mesmo uma separação, a pessoa fica louca. Ela quer se matar, ela começa a tomar tudo quanto é tipo de remédio, ela começa a ir no psiquiatra, ela está prestes a se matar, ela quer chamar atenção, ela não sabe o que ela faz, a outra criatura não sabe o que faz. É uma coisa para que a outra pessoa se sinta culpada. Estou morrendo por tua causa, não é isso? Isso é um engano crasso que acontece aqui na Terra. Porque o amor não é isso. O amor não é um laço que prende e dá um nó. O amor, ele é uma essência que nos dá uma sensação de liberdade, de individualidade, de plenitude. Porque quem nos ama como nós somos, e não como a pessoa gostaria que nós fôssemos. Não é? Há uma diferença imensa. O amor verdadeiro é isso. Então, quando há desvinculação de um parceiro, de uma parceira, quando realmente há quebra dos laços, dos vínculos, por quaisquer motivos que sejam, nós temos que entender por que essa pessoa está indo. Por que aconteceu o desligamento? Nós vamos crescer, gente. Tenham certeza. Toda desvinculação que ocorre na nossa vida nos faz crescer. Como que nós amadurecemos quando nós perdemos uma pessoa? Nós temos um medo imenso de perder as pessoas, não é? Nós achamos que não vamos suportar, mas nós crescemos. Aquele espaço afetivo que aquela pessoa que sai da nossa vida, ela deixa, nós aprendemos a preencher conosco mesmo. Sabe por quê, gente? Nós não somos queijo suíço, nós não somos cheios de buraco, para que as pessoas fiquem preenchendo a gente por dentro. Tem gente
gente que acha que, né, você é tudo para mim. Se você morrer, eu morro também. Como assim? Você nem pode colocar este peso nas costas de quem quer que seja. Isso é um peso demais, gente. Não pode existir isso. Isso não é amor. Isso nunca vai ser amor. Quando nós não sabemos sobreviver, ou não sabemos nos conduzir, porque nós sentimos: eu tenho um buraco dentro de mim. Então preenche o buraco, filho. O buraco é teu. Não é? Vai fazer terapia, vai encontrar o que está acontecendo dentro do teu eu. Para de ficar chamando o coitado do espírito que está do outro lado tentando descansar. Ou então a pessoa que foi ser feliz com a outra encontrou alguém que ama de verdade. Vai fazer o quê? Então nós temos que aprender que dentro de nós existe um eu divino. Que a nossa alma, gente, ela tem uma força de construir a si mesmo imensa. Nós temos esta capacidade de olhar sim para esses buracos que abrem sim. Eu trabalho o dia todo no consultório, eu sei como o povo chega aqui esburacado. E aí eu falo: então vamos lá, gente, vamos preencher isso. Vamos preencher de amor por você. Né? Não, eu preciso que alguém me ame. Não, a primeira pessoa que tem que se amar é você. Porque se você não se amar, ninguém vai te amar. Se você não encontrar felicidade na tua companhia, você também não vai encontrar felicidade na companhia de outra pessoa. É um engano isso. Nós temos que ser felizes porque nós nos reconhecemos como filhos de Deus. Porque nós estamos aqui para crescer e aprender que o amor é maravilhoso, mas o amor não é isso que nós vivenciamos aqui, gente. Nós vivenciamos aqui um apego doloroso, e quando existe a desvinculação, o que eu vejo é as pessoas entrando numa depressão profunda, uma melancolia sem fim. A pessoa seca, perde as forças, gruda nos espíritos que partiram, fica aquela simbiose, aquele espírito grudado, seja encarnado, seja desencarnado. Você emaranha a alma a você. E aí, como faz? Pense bem, que situação que é essa? Nós vamos viver a vida inteira pedindo para os espíritos para nos desligar de obsessores, sejam eles encarnados ou desencarnados? Ou nós vamos aprender de uma vez por todas que nós temos o poder dentro de nós de sermos, não é? Essa força magnífica. Então é maravilhoso nós entendermos que temos simpatias ímpares. Que a gente olha e fala: ah, meu Deus do céu, quanto tempo conheço essa alma, né? Tem alma que é assim, chega perto da gente, você sabe que é alma velha. Oh meu Deus, que a gente já viveu muitas vidas e aquela alma está lá. Você bate o olho assim e você fala: ai meu Deus, como eu queria ter mais tempo com essa pessoa, não é? Por quê? Porque você sente que tem um vínculo de amor, de afeição, uma coisa gostosa demais. Quando eu conheci meu marido, ele passou por mim assim, tuft. O mundo parou tudo. Falei: meu Deus do céu, esqueci até do Dr. Carlos, esqueci de tudo, da espiritualidade. Por quê? Porque você olha para a pessoa e você identifica uma alma que há muito tempo você estava procurando. Não é isso? É maravilhoso isto. É lindo, não é? E isso é assim também com as antipatias, gente. Tem gente que você olha, meu Deus do céu, arrepia o corpo inteiro. É ou não é? Você começa a andar para trás.
né? Aquilo dá aquele calafrio assim, ó, na coluna, o cabelo fica tudo em pé. Por que acontece isso? Da mesma maneira que o amor incondicional que você tem por uma alma, que você conhece e que está tanto tempo aguardando que apareça, quando aparecem esses inimigos na tua vida do passado, você não aguenta ficar perto. E você realmente se desvincula dessas pessoas. Então, na essência, né, essa lição ela é grande. Não daria tempo para nós lermos ela toda. Não sei que a gente continue na nossa próxima palestra, né? Os laços de família, eles são muito maiores do que a gente pensa. Quando a gente já viveu muito tempo com uma pessoa, em outras existências, a hora que essa pessoa volta, você identifica, é uma simpatia instantânea. Você olha para a pessoa, você dá aquele abraço de coração e você sente. Então esta situação, né, que as pessoas falam assim, a pessoa foi embora, e aí quando a gente chegar do lado de lá, como é que vai ser para a gente encontrar as pessoas que nós vivemos aqui na Terra? Agora analisa vocês, a lei da reencarnação, o que ela ensina para a gente? Nós já vivemos muitas vidas, correto? Quantos pais e quantas mães nós já tivemos? Será que a gente tem noção disso? Quantas vezes nós casamos? Quantos filhos nós já tivemos em outras existências? Você já imaginou quando a gente volta para o lado de lá e reconhece toda esta família que nós já tivemos vínculos afetivos? Estes vínculos, eles existem. Então, todo o tempo, gente, que nós estamos aqui, nós temos muitos amigos espirituais por conta disso. Então, tem muitas pessoas que nos amam demais, mas nos amam de verdade. Estes sim, eles querem permanecer do nosso lado. É aquele pai que foi pai não sei quantas vidas e que nessa vida quer ficar perto do filho. Não, eu vou conduzir o filho. É aquele marido também, um outro relacionamento, mas que tem um amor incondicional por nós, uma esposa, uma irmã, enfim, os laços de família verdadeiros são da alma, meus irmãos. São esses espíritos lindos e maravilhosos que estão aqui junto com vocês, que estão nos auxiliando, nos inspirando, não é? Fazendo com que estas relações afetivas verdadeiras, elas permaneçam aqui e na pátria espiritual. Então isso sim são os laços eternos e verdadeiros, e estes laços nunca se rompem. As desvinculações só existem entre espíritos antipáticos. Espíritos que viveram a mentira, que viveram obsessões, que viveram toda essa vinculação dolorosa, porque entre os espíritos simpáticos, que se amam verdadeiramente, que se compreendem, estes nunca se desligam. Eles permanecem aqui e na pátria espiritual, sempre reunidos nesta família maior. É lindo isso, não é? Não é bonito? Eu acho isso muito bonito, porque a todo tempo, às vezes a gente tem tanto medo de espírito, mas os espíritos que nos amam em geral ficam ali na nossa cabeceira. Tem gente que tem um pouquinho mais de sensibilidade e fala, eu senti, alguém chegou, pôs a mão assim, ó, na minha cabeça, passou, fez carinho em mim, e passa mesmo, e faz carinho mesmo. Então estes laços profundos e verdadeiros, eles estão todo o tempo perto de nós. Então, meus irmãos, vamos deixar, não é, as pessoas irem. Vamos amá-las de verdade, mas dando a elas a liberdade de irem e virem, seja aqui na terra, seja para os céus, que cada um esteja onde quer estar, mas que esteja na plenitude, na felicidade, no prazer de ir, não é?
para onde realmente tem que ir, porque quando chegar o nosso momento, nós vamos ir. Nada irá nos segurar, ninguém irá nos segurar, porque chegou o nosso momento, terminou a nossa tarefa, não é? Nós podemos sentir muito a partir, mas teremos que voltar para casa, todos nós, mais dia menos dia, chegará o nosso momento. Então que a gente possa sair daqui em paz, em tranquilidade, em harmonia, sem estarmos presos, não é? A quem quer que seja. Isso seria muito triste para nós, acreditem nisso, viu? Nós vamos fazer agora a fluidificação das águas. Eu peço a vocês que abram as garrafas. Pronto? Lembrando, viu, gente, que essas águas, elas são sempre individuais, tá? Cada uma das águas que vocês preparam, não é? Mesmo quando vocês estão em casa, porque agora muitas pessoas estão assistindo os vídeos das palestras em casa. Neste momento, se vocês vão assistir uma palestra novamente, querem colocar a garrafa de água e chamar a espiritualidade na casa de vocês para que seja colocado o medicamento. Podem ter certeza, os amigos espirituais ali estarão colocando o medicamento, mas preparem este medicamento sempre individualmente, correto? Para quem vai tomá-lo realmente. Vamos apagar as luzes. Nosso coração se alimenta de amor. O amor como essência da vida é o bálsamo que acaricia e alivia todos os pesares. Feliz aquele que ama, porque os seus pés são leves. E mesmo no corpo físico, ele se sente flutuando, porque a sua alma sente a carícia do verdadeiro amor. Feliz o homem que ama, porque as amarguras da terra não penetram em seu espírito. O amor cria um processo refratário em que as ondas de magnetismo inferior não nos atingem. O amor, neste momento, cai sobre nós. O amor que vem de nosso Pai. O amor que vem de nossos irmãos das alturas. O amor dos anjos. O amor que vivifica a vida. O amor que cura, que liberta. O amor que nos une e nos transforma. Desejem este amor. Sintam. E estareis completamente cobertos por uma capa de luz.
quando pensardes com amor nas almas que já partiram do vosso convívio, ofereça-lhe o seu coração. Sinta que aquele que dá de si todo o amor que possui em seu peito jamais sentirá este vazio existencial das almas egoístas que roubam o amor do outro para se sentirem preenchidas. Isto não é amor. Isso é nos apoderarmos do que não nos pertence de fato. Sugarmos indevidamente criaturas frágeis que se permitem estarem vinculadas a almas mais frágeis ainda. Repito, o amor verdadeiro estabelece laços que alimentam todas as criaturas. Não há vazios entre almas sãs e verdadeiramente possuídas deste sentimento maior. Por isso, meus filhos, aprendam a amar. Aprendam a se amar. Aprendam a amar os seus filhos. Antes de serem seus, são filhos de Deus. Dê-lhes conhecimento, dê-lhes aconchego, dê-lhes disciplina, mas não os escravizeis, pois assim impedireis o seu crescimento. E o Pai, que tudo vê, sabe o momento de cortar estas amarras. Por isso vem a dúvida. Porque nós próprios deveríamos saber o momento de cortá-las, mas não sabemos. Choramos, nos debatemos, quando tudo o que devíamos fazer é entender que o amor maior é dizer ao outro: vá, caminhe com as suas pernas, seja forte, seja firme, amem, amem a todos, aprendam a amar igualmente todos aqueles que estão ao vosso redor, porque um dia todos vós vos reconhecereis na pátria espiritual e sabereis que sois irmãos de muitas e muitas jornadas. Estais reunidos novamente para chegarem juntos a Deus nosso Pai. Os auxiliem, os amparem, os sustentem uns aos outros, para que todos possam ter a infinita alegria de voltar à nossa verdadeira morada e saber quantos de vossos irmãos puderam ser auxiliados pelas vossas mãos. Que maravilhoso este processo em que nos unimos para sermos mais fortes, para nos conduzirmos num único foco, num único coração, numa única verdade. Que neste momento
possamos sentir em nós as mãos que estão sobre o nosso coração, quebrando aquelas amarras pesadas do passado, estas amarras escuras, vínculos doentios que permanecem entristecendo e empobrecendo e sugando a nossa alma. Libertem-se, meus filhos, destes liames. São como correntes que vocês carregam, pesadas correntes. Libertem todas as almas que já se foram de vosso convívio. Deixe-as ir por amor, por caridade. E que o alimento que está vindo sobre todos, este sim, possa ser o vínculo verdadeiro que vos une a todos os corações repletos de luz, de fraternidade, nesta irmandade maior, que convida todos os filhos da terra para se vincularem a uma única família espiritual. E assim eu olho para os vossos corações, vejo as mãos que estão tocando cada um de vós, vejo os cordões que se acendem, unindo-vos uns aos outros e nos irmanando num feixe poderoso de amor e de bondade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Nós vamos agora para a sala de passes. Permaneçam em vossos lugares, ok? Para que calmamente os médiuns possam chamá-los para então nós finalizarmos o tratamento desta noite, tá certo? Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe, que este momento se repita muitas vezes dentro da casa de cada um de vocês, no momento do Evangelho no Lar, no momento que vocês convidam estes amigos espirituais que têm falado conosco toda semana, não é? Que trazem essas mensagens inspiradoras para nós vivermos em total harmonia com os seres de luz. Esses amigos, tudo que eles aguardam é serem chamados para adentrar na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida, para cuidar de cada um de nós, não é? Então chame-nos. Todos nós estamos aqui acompanhados dos nossos mentores, todos nós trazemos juntos de nós, ligados pelos elos do coração, esse anjo da guarda poderoso que está sempre nos inspirando. Estes vínculos eternos nos alimentam, nos sustentam, e é isso que nos traz a grande força para permanecermos aqui na terra, meus irmãos. Então fiquem com Deus, que Jesus os abençoe.